quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e seguia. Verso 4: haja contudo distância entre vós e ela, a arca, como da medida de 2.000 côvados, ou seja, aproximadamente 900 metros a 1 quilômetro de distância. E não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Verso 5 e último: disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Amém. Quantos podem adorar o nome How do many Senhor can Jesus? praise the name of the Lord? Vamos dizer todos juntos, Let's em say uma it só together voz, in esse one texto voice, this text que é conhecido. that is known. 1, 2, 3. Santificai-vos. Tome o seu assento, por You gentileza. may be seated. Nós vamos começar nessa noite falando para você Let us que begin talking to you tonight todo início that the start of the year de ano carrega uma expectativa, carries an expectation, promessas e promises resoluções. and resolutions. Mas o que de fato But what defines define um ano a year não é o calendário, is not a calendar. mas sim a postura espiritual It is que a nós spiritual tomamos. posture that we hold. Deus começa algo novo, God begins something new, realizando coisas novas. fulfilling new things. E Deus também não começa algo novo He does not begin something new sem antes alinhar o coração with do first povo. aligning the heart of the people. É por isso que Deus colocou essa mensagem no meu coração That's why the Lord has placed this message on para our heart compartilhar com to vocês. share with you. Antes do Jordão se abrir, Before the Jordan opened up, veio uma ordem clara da parte de there Deus was a para o clear povo. command from God to the people. E a ordem era And the word was santificação. consecrate yourself. Pois bem, And so, e quais foram essas tais ordens what were these commands de maravilhas que Deus havia dito of wonders that the Lord had declared no verso 5 do In capítulo 3 de Josué? 5 of chapter 3? Quando Deus disse: When the Lord said, santificai-vos. consecrate Palavras yourselves, de Josué ao povo. words to Joshua to the people, Santificai-vos, porque amanhã for tomorrow o Senhor fará the Lord will maravilhas do no meio wonders de vós. among you. Pois bem, quais foram essas tais And maravilhas so what were these wonders pelas quais o texto que nós acabamos de ler that the text we just read, diz que Deus operou no meio do seu povo? speaking that God would perform As among his people? maravilhas que Deus fez These wonders, a partir desta declaração after poderosa, this declaration, podem ser claramente identificadas can be clearly identified através do contexto imediato through the immediate da context, leitura da palavra de Deus throughout the e unfolding no of the word desenrolar deste capítulo. and of this E chapter. aqui eu quero dizer para você algo importante. I want to tell you something A important, primeira grande that the first maravilha que Deus realiza great wonder that the Lord no meio do fulfills povo in the foi midst of the people, a divisão do rio it was Jordão. the division of the Jordan River. Deus abre de forma He opened sobrenatural o supernaturally rio Jordão. the Jordan River. A segunda maravilha And the second que wonder Deus diz que faria no verso 5 that the do capítulo Lord 3 stated he foi would do in verse a 5, confirmação divina it was the divine da confirmation liderança de Josué. of Joshua's leadership. Antes mesmo da conquista de Jericó, Before the conquest of Jericho, Deus realiza uma outra grande maravilha no meio do povo God de Deus. performs an institutional Ele wonder realiza a institucional operação divina do Espírito Santo of de a Deus. spiritual wonder of the Holy Ele Spirit. exalta Josué He exalts Joshua diante do povo.
povo. before the people. Josué capítulo 3, verso 7 diz: Chapter 3 of 7 Hoje says, começarei Today I will e begin engrandecerei a ti and exalt you perante os olhos de todo Israel. in the sight of all of A Israel. terceira grande maravilha que Deus realiza, The second great wonder que ele promete no verso 5 that e he ele promises faz, and he fulfills é que a arca da aliança, is that the ark of the ela covenant vai à frente do povo, goes before the people, significando algo profundo para Israel. symbolizing something profound Isso for Israel. comunica algo profundo And para this o povo. communicates something Primeiro, profound. Deus não está atrás do One, povo, God is not behind como the se people, estivesse empurrando o as povo if para he is frente. pushing them E aqui forward. eu abro um parêntese para And I dizer para open a você, parenthesis here for you. 2026 2026 não será aquele ano will not be that que year Deus espera que você that God waits for seja you empurrado por to be alguém, pushed by porque somebody, você automaticamente because you já automatically está ouvindo a are voz de already Deus. hearing the voice of Quando você God. ouvir a voz And do when you hear Senhor, the voice of the você Lord, vai you're atendê-la going to e answer você vai and you obedecê-la. will obey. Segundo, Second, Deus não está acima apenas observando o God is povo, not merely just above mas watching, em observing, terceiro lugar, but in third Deus place, está no meio, God is in the middle, Deus está na frente, in the midst and Deus ahead. está junto ao He is povo, with the people, conduzindo o povo de Deus. leading and conducting the people of God. quarto, And a fourth, travessia completa the complete de crossing todo o povo de Israel, of all the people of sem Israel que haja nenhuma without perda. any type of Esse é um outro loss. detalhe muito importante That's a nesse very texto, important detail in this porque text muitas vezes é esquecido that is often overlooked, que ninguém se perdeu, that no one was lost. nenhuma alma se perdeu, No soul was lost. ninguém ficou para No one trás. stayed behind. Isso é uma maravilha That it is a que wonder Deus havia prometido a that the Josué. Lord had promised to Joshua. Santificai-vos, to porque amanhã Consecrate, because farei tomorrow I will maravilhas do wonders no meio de vós. in your midst. A travessia do Jordão, And to cross the ela foi Jordan River, miraculosa. it was a A miracle. travessia do Jordão, And to cross ela the foi river, completa. it was A complete. travessia do Jordão, The crossing ela of the teve Deus river na frente, had God ela in teve front, Deus no meio, God in the ela middle, teve Deus junto com God eles, with the people, de modo que crianças não se that perderam, children did not get lost. idosos não se The perderam, elderly did not get mulheres lost. não se The perderam, women did not get lost. animais não se Animals perderam, did not get os lost. sacerdotes estavam Priests presentes were present, e todos atravessaram em and ordem, everyone crossed in order, segurança in safety, e detalhe, in a detail, atravessaram em pés on secos. dry land. Isso revela This reveals mais uma vez once more o cuidado de Deus, the care of God, o carinho de Deus, the care of a God, proteção de Deus the sobre o povo de protection Deus. over the people Não of apenas God. os mais fortes not just the most strong, venceram, those mas that também overcome, todos aqueles que but estavam those presentes. that were present. 2026, 2026, Deus está dizendo God is que saying quem estiver presente those that are vai present experimentar o will milagre experience da the parte de Deus. miracle on part of God. Quinto, a transição definitiva do Fifth, deserto it is the definitive para a transition promessa de Deus. from the desert to the E promised essa, na land. minha opinião, And this, in my opinion, seja a maravilha mais profunda de will be todas. the most profound wonder Seja of a all. maior maravilha Consider the que greatest wonder Deus realizou. that the Lord Que Ele fulfilled. não apenas prometeu, That He did not just merely mas promise, que Ele prometeu but that He promised e cumpriu. and fulfilled. Porque a travessia do Because the Jordão, crossing of the Jordan, ela tem um marco. it marks. Quem estava aqui domingo passado lembra disso. Last Sunday would remember Samuel me levanta mentioning marco. this. Samuel lifts up an Samuel ark. levanta memorial. He lifts up a E agora memorial. não é um homem que levanta o And it is memorial, not just the mas man é now that Deus lifts que up this levanta o memorial. It is God. Através da travessia do Through mar, the crossing of através this da river, travessia do rio Jordão. through the Jordan River. Quando Deus ordena o povo para atravessar o When rio, God orders the people Ele to cross, marca a travessia He com algo profundo. marks this Deus estava crossing. dizendo, He was saying quando vocês atravessarem, that when you cross this quando river, vocês cruzarem do outro when you lado, get to the other side, será o fim da vida no deserto. it will be the end of the Deus desert estava life. dizendo, God is saying, chega de deserto, enough of the desert. olhem bem para trás. Look back. Deus disse para a mulher de Ló para não olhar, He told Lot mas not to agora look Deus back. disse assim, olhem bem para trás, But now He said, look porque back. esse deserto que Because vocês this veem, desert that you come nunca from, mais verão You will not diante see de this vós. same desert before E you. Deus marca algo também profundo. And He marks something important Ele here. marca um encerramento He do closes. ciclo da peregrinação. He closes the pilgrimage cycle. Israel por 40 anos
anos. For 40 Levanta years. sua voz bem forte e diga Lift 40 up anos. your voice and say 40 Não foi years. 40 dias. Not 40 days. Não foi 40 semanas. Not 40 weeks. Mas foram 40 anos. 40 years. Peregrinando. Peregrining. Quando eles atravessam o Pilgriming. Jordão, When they eles cross estão the dizendo, river, aqui encerra um novo ciclo. says here they Por close isso eu the venho cycle. com I autoridade come here with authority da palavra de from Deus this word of God para dizer para você, to tell you, para dizer para sua família, to tell your para family, dizer para você, meu irmão, to tell you, para brother, você, minha irmã, you, que sister, esse ano that this year vai encerrar um novo ciclo will close the e um novo cycle, ciclo está iniciando and na a sua new vida. cycle will Só open quem up. crê levanta a mão e Who adora o nome do believes Senhor. and praise the name of God. Por que Deus faz isso? Why does God do this? Porque Deus não apenas estava realizando algo geográfico, Because He was not just fulfilling something, mas Deus estava realizando geographically, uma mudança but He was de changing estação a season espiritual. that is spiritual. Uma estação espiritual estava sendo realizada nova na vida A deles. spiritual season was changing. Porque o Deus que sustentou no Because deserto. the Lord that sustained in the E deixa eu te desert, perguntar let nessa me noite, tell you and quem ask aqui you, foi sustentado who was por Deus em sustained in the 2025? desert Eu tenho in boa notícia para 2025? você. O I have mesmo good Deus que te news. sustentou The em same God that 2025 sustained vai you continuar will te continue sustentando em sustaining you in 2026, 2026. porque tem coisa there nova are vindo greater aí. new Tem things. coisa grande da parte de Deus Great vindo aí. things coming. Procure o irmão do seu Look lado e to diga your para neighbor ele, and say, tem coisa nova vindo para a sua there vida. are new things coming. O Deus que sustentou no deserto, The God that sustained them in the desert, ele agora se manifesta He now reveals Himself como o Deus que vai fazer o povo avançar. as the God who Se fosse causes você, eu His dava people glória a to Deus. advance. Porque 2026 In é o ano 2026, do avanço, it will be the year é o ano of da advancing, progressão, the é o ano da progressive mudança, season of é o ano do change, novo patamar, a é new o ano season, da a nova new atmosfera. level, a Você new vai viver o ano atmosphere. novo de You Deus. will live a new Se eu year. pudesse tirar uma fotografia If I could take a no picture mundo espiritual, of the eu spiritual veria realm, demônios mordendo os beiços de raiva, I could see porque the eles demons sabem biting their o que lips, Deus projetou because they know para sua what casa, God has para sua projected família, for your para os seus family, filhos. for your wife. Esse ano ainda This para a year glória de Deus. for the glory of God. Agora escute isso, meu irmão. And now look at this. Escute isso, minha irmã. Listen to this. E é com base nesta It's palavra. in base of this word. E é com base nesta palavra que nós Based on lemos. this word that we E read. é com base neste livro que nós amamos. In this book we love. É que eu creio. That I believe. É que eu acredito That I piamente. know very Eu strongly. acredito até os meus ossos. Until my Eu bones. acredito com todo o meu ser. With all my Que being. se iniciarmos esse ano. That if we begin this Dobre a year, sua atenção comigo. pay attention Se here. iniciarmos esse If we ano begin this year na presença de Deus, in the presence of se God, iniciarmos esse ano If we begin this year dando lugar a Deus, giving the se space to God, iniciarmos esse ano if we start the dando year vazão ao Espírito Santo, giving space to the dando Holy lugar ao Spirit, Espírito Santo giving room to e the Holy dando Spirit, passos largos em direção a taking bold Deus, steps e toward se God, deixarmos também de lado and if we leave to the todo side embaraço, every tudo hindrance, aquilo que me prende, everything that holds tudo aquilo us, que te prende, everything that e holds enquanto eu you, prego nessa as I noite, preach tonight, cadeias estão come on, sendo chains quebradas, are being broken, algemas estão sendo yokes liberadas, are being broken, amarras estão sendo desfeitas, ties are being porque nós vamos untied iniciar tonight, este ano because we are going to sem begin the embaraço. year without any E se ties. fizermos como o apóstolo São Paulo And if we disse, did as the Apostle Paul said Filipenses 3:13, in Philippians 3:13, irmãos amados, brethren, quanto a mim, count on não me. julgo havê-lo alcançado, do not count on mas myself uma to have coisa eu apprehended, faço, but one thing I do, esquecendo-me das coisas forgetting those que para things trás fico, which are prossigo behind, para o alvo, and reaching prossigo forward, adiante reaching das forward coisas que estão de to mim, those things that are prossigo ahead. para o alvo, I press para toward o prêmio da the goal soberana of the prize vocação de Deus of God que está em Cristo that is in Jesus, Christ o nosso Jesus, Senhor. our Lord and Por isso, Savior. queridos, So this is why, amados, eu brothers, não tenho dúvida que I have no doubt Deus quer fazer that God wants to e do Deus vai fazer God will do maravilhas neste ano de wonders in this 2026. 2026 Deixa eu perguntar quem está me year. ouvindo. Who is Deixa eu listening? perguntar quem está comigo. Who is with Deixa eu me? perguntar quem quer. Who wants Deixa eu perguntar this? quem vai viver. Who will live this? Deixa eu perguntar quem acredita Who believes nessa this? palavra. In Levanta this sua word, voz e lift up adora o your nome do voice Senhor. and worship the name of the Lord. Agora,
Um detalhe muito importante. An important detail. Novo ano. A new year. Diga comigo, novo ano. A new year. Tá fraco, viu? Say Diga de with novo, me. 2, 3. A new year. Novo ano. Isso. Novo ano, gente. Ele exige algo de nós. It requires something from us. Lembre-se Remember que no verso 5 do capítulo 3, that in the verse 5 of Deus chapter deu 3 uma of ordem Joshua, para Josué falar para o God povo. gives a command to Joshua to Deus pass disse on assim: to the people. santificai. He said, consecrate Só os irmãos, thyself. diga bem forte. Just the women. Santificai. Consecrate yourself. Só os homens, 1, 2, 3. Essa foi a ordem de Deus. This was the order and command from E God. para um ano novo, And for a new year, ano novo, ele exige novo it requires posicionamento. a new posture. Diga comigo, ano novo, A new year ele exige posicionamento. requires a new E qual posture. é esse posicionamento? And what is this new Esse posture, you might ask? posicionamento é santificação. It is A palavra sanctification, de Deus a consecration. Josué foi: santificai-vos. The word was consecrate Por yourselves. que, pastor? Why, Deus pastor? não age sem antes exigir algo como ele Why does exigiu ao God povo not de Israel? act without the posture? Porque Deus, ele só age He only acts. e ele não age também He does not also sem act antes exigir unless posicionamento there is a de positioning uma vida of a life de santidade. of holiness. Deus só vai agir no meio da He santidade. will only Eu vou move falar in algo the para você, midst você of vai entender holiness. nessa noite. And you'll believe this and Primeiro, você understand. pode e tem sido até abençoado por Deus. First, you may have been and continue Eu to be sei blessed disso, by a sua vida God. tem sido abençoada Your por life has Deus. been blessed. Mesmo que você não tome uma postura, mas Deus, Even if you haven't taken se você position, entender a mensagem new de hoje posture, but e if aquilo you que Deus está understand falando hoje, você vai sair what God is do saying natural, tonight, you will leave the você vai natural, sair do medíocre You will leave the e mediocre vai viver além daquilo que você já and experimentou. live Eu beyond estou what you have liberando sobre a sua vida experienced. And I'm hoje. delivering this over you Por isso tonight. você pode e deve ter experimentado algo That's why grande, you algo have abençoado. maybe already experienced Você something, pode ter a vivido blessing, algo maravilhoso de something Deus, marvelous from God. mas você apenas But you only viveu esse tempo todo lived this whole time nos moldes da misericórdia. under the framework of God's mercy. Porque a Bíblia diz que Because the Bible as says misericórdias do Senhor, that the mercies of the Lord elas se renovam a cada are manhã. renewed every morning. E ela continua dizendo que And it continues as misericórdias do that His Senhor, mercies elas não têm fim. never come to an end. Mas eu quero dizer algo para você But I aqui want to say que vai something ser marcante para sua that will história. mark your story. 2026 não vai ser como 2026 2025, will com not be like certeza. 2025. 2026 vai ser um ano novo. It will be a new year. Eu venho declarando, eu venho I profetizando, eu come venho lembrando declaring você and reminding you que 2026 será um ano diferente that da it sua will be a história. different year for your Porque story. eu quero viver Because I want to em live 2026 in 2026, não apenas nos moldes not da just misericórdia. in the framework of Levante His a sua voz e mercy. diga comigo, eu não quero. I say it with Diga me. de novo, eu não vou I will not viver nesse ano de merely 2026 just live the year of nos moldes 2026 da misericórdia. in just the Mas frameworks eu of His quero mercy. viver. I want to live. Aí que vem a coisa boa de Here Deus. Está comes the preparado? thing from the Eu Lord. quero viver I want to no live centro da vontade in the de center Deus. of God's E a will. vontade de Deus, And the pastor will of Wilson, God ela é boa. is good. Ela é perfeita, It is meu irmão. perfect. E ela é agradável. And it is pleasing. A vontade de Deus é que você e eu vivamos em santidade. His will is that we live Por in isso Paulo diz, consecration, "Segui a paz com holiness. todos." And that's why the word of E God a says, seek peace with all. santificação. and Existem três holiness. coisas importantes. Seguir a paz com todos. Quem não segue com paz com todos não Who tem does como not ter seek santificação. peace with E quem não everyone, tem there's no way to be santificação holy. não consegue ver And a who Deus. does not have Por isso holiness Deus está cannot quebrando have peace. paradigmas And aqui so He is hoje. breaking things E está tonight, chamando patterns, você e eu and calling para you and vivermos I em outro to patamar live in another daquilo que Deus quer wavelength fazer na of sua what the vida. Lord wants to do. Por quê? Why? Porque eu quero viver este ano 2026 Because I want to live this em year santidade. Diga in santidade. holiness. Segundo, em obediência. In obedience. Diga obediência. Terceiro, em comunhão And com in Deus. daily communion with E God. comunhão diária, tá, gente? Daily Comunhão diária. communion. Por que é que Deus não age Why does God not act sem o posicionamento de uma vida de santidade? without the posture of a holy life? Primeiro, First, porque Deus because God é um santo Deus is a holy God por natureza. by nature.
E Ele não negocia And he does not a negotiate sua santidade his para holiness agir. in order to act. Deus vai agir se você quiser He ou will não quiser, act if you want se to or você not, estiver if you want pronto ou him, não estiver if you are pronto, ready or se not, você estiver preparado ou não preparado. willing or Mas tem um not. detalhe, Ele quer agir But he em wants você to act e in com you você. and with Mas you. para eu receber But o for agir us de to Deus, receive the eu move preciso of estar God, disponível. I must be Eu preciso available. estar pronto. I must Eu be preciso ready. estar preparado. I must be 1 prepared. Pedro 1,16 diz: 1 Peter chapter 1:16 Sede says, santos, "Be holy, porque eu sou for santo." I am holy." Segundo, o Second, pecado ele interrompe a comunhão. sin interrupts fellowship. Não é falta de poder, It is not lack of power, porque Deus ele tem todo o poder. because God has all power. Mas é He is quebra de almighty. relacionamento. But it is broken Nessa noite Deus está relationship. dizendo: 2026, In eu vou me 2026, unir a você I will novamente. unite with you Eu vou again. trazer você para I perto will de bring mim. you O close inferno vai again. ficar desesperado The hell quando will be pensou que ganhou você, desperate again when mas ele they thought they perdeu. gained Porque you 2026 again. será o ano do 2026 will be the year relacionamento. of relationship. Olha o que Isaías disse. Amen. Look what Isaiah said 59 do livro de in Isaías: chapter 59 verse 2. as vossas iniquidades. Your iniquities Iniquidade é pecado. are your sin. Iniquidade é erro. It's your Iniquidade errors. são falhas. Your faults. Iniquidade é quebra de You're relacionamento. breaking in the E Isaías relationship. disse no verso 2 do capítulo 59 And he says this que in as this vossas chapter, iniquidades that your iniquities fazem separação have entre separated vós you e o vosso Deus. from your God. Por isso Deus disse para Josué: That's why Josué, the Lord said diga to pro Joshua, povo, tell the people, santificai-vos, consecrate porque yourselves, amanhã for tomorrow fará o I will Senhor maravilhas perform miracles no meio de vós. Quantos in podem adorar a your Jesus por midst. isso? Terceiro, Third, santidade holiness precede precedes manifestação. manifestations. Deixa eu tomar uma água que eu vou te falar algo sério. Santidade Holiness precede a manifestação. precedes Ou manifestation. seja, Or being, antes de Deus agir, in order for God to act, or before Ele He acts, chama o povo para se He alinhar. calls His people to align themselves with Verso Him. 5. Verse 5. Josué disse ao povo: olha, Deus está nos chamando a um compromisso. He said, God is calling us to a work here. Deus está A nos chamando commitment, a um alinhamento. to an alignment, Joshua Deus said. não quer que nós entramos He does no not algo want novo us to enter something new do jeito que nós the vivíamos way that lá we would live antes da travessia do Jordão. before we cross this river. Deus quer que nós agora atravessemos o Jordão, Now that we've mas crossed, entremos com uma novidade de we've vida. entered with a new E way of ele diz life. assim: And He santificai-vos, said, consecrate porque yourselves, amanhã for tomorrow o Senhor fará the Lord maravilhas will no do meio de wonders. vós. Deus não responde God does not a respond mãos contaminadas. to Por contaminated isso, quando o hands. povo estava atravessando o Jordão, And so when Deus they were está crossing dizendo: the a Jordan travessia River, do Jordão é a experiência de uma nova this vida com experience Cristo. is a A new life travessia in do Christ. Jordão This é crossing um símbolo, is aponta para o the batismo, symbol that points o batismo da morte the do velho baptism homem, of the porque o old homem man foi sepultado dying, nas águas. and he was in the tomb E quando o velho through the homem, eu waters, senti a esperança I da feel graça the de hope Deus. of grace. Quando Israel atravessa o Jordão, When the cada um Israelites estava dizendo: crossed the está morrendo o Jordan, velho homem. they were E do saying outro and lado devia ter declaring um levita, that the old man had devia ter um died. sacerdote, dizendo: está vindo uma nova pessoa there's a aí, new porque person foi coming, batizado, foi because they have been sepultado nas águas. in the tombs E Deus of está the water. dizendo: eu vou operar And God is going no to meio say da nova that I criatura will now que se levantou operate depois into da the midst travessia. of Tem the gente new atravessando o creation. Jordão aqui nessa noite. There are people Tem gente crossing atravessando o Jordão the nessa noite Jordan dizendo: tonight. Senhor, eu quero algo novo. Lord, I Eu want quero viver em something novidade new. de I vida. want to live Eu quero something viver uma new. vida I nova want com to live a Cristo. new life with Porque Christ. Deus não responde Because God a does not mãos contaminadas. respond contaminated O hands. céu, meus amados, Heaven ele não se move quando o coração do homem está choroso. does not move when a heart Quando o coração
coração do homem está triste, is sad. ou quando você está magoado ou Or when you are ofendido, hurt, offended, mas o céu ele se move but it moves quando o coração do when a homem heart of se man arrepende. is repented. Quando Deus olhar para o meu coração, When God ele vai looks at ver my um novo heart, He will coração. see a new Por one. isso Davi disse lá And no so capítulo David 51, Deus, wrote in chapter cria em mim. or the Psalm Davi não disse 51, he Deus said- faz em mim, ele he disse said, cria em mim. in me. O verbo ali é bará, o mesmo verbo que foi usado lá em Gênesis 1. The same verb that was Bereshit used in bará, Genesis o verbo 1. de criar. The verb Davi that estava dizendo, creates. Deus, He se o Senhor says, curar o meu coração, Lord, heal my ele heart. pode se Create ferir a novamente. steadfast Se o Senhor spirit in me. tratar o meu coração, If you treat eu my posso, heart, quem sabe, cair no mesmo erro. maybe I can Então fall Deus não trata, to the same não sin cuida, if you do não not. sara, cria, coloca em He mim um creates coração in novo, me a new puro, heart, sincero a steadfast e reto. spirit Nesse that ano de is 2026, in essa igreja vai 2026, prosperar, this church essa will casa vai prosper prosperar, and advance a sua forward. família vai prosperar, Your family o will seu ministério vai prosper. prosperar, Your ministry o seu will prosper. business vai Your prosperar, business will a sua prosper. vida vai prosperar, Your life porque will Deus está prosper. trocando tudo que é Because the velho Lord e is changing colocando algo novo. Só quem everything that pode is adorar, old adore. into new. O céu não se move The heavens do not se o move coração não achar arrependimento nele. when the heart does not Provérbios find 28:13 diz assim: repentance. quem encobrir as suas transgressões Proverbs 28:13 says, jamais whoever prosperará. covers his transgressions will never Diga comigo, prosper. quem encobrir as transgressões jamais prosperará. Você está aí, diga amém. Are you with me? Você está aí, diga glória. Say glory. Você está aí, diga aleluia. Say hallelujah. Você está aí, adore o nome do Praise Senhor. the name of God. Quinto, Fifth, a oração. prayer. Por isso que Israel precisava se santificar. That's why Israel needed to consecrate Entenda muito themselves. bem a palavra que Deus está ensinando, Understand the mostrando, word of falando com God você nessa is noite. teaching us tonight. A oração, Prayer. e Deus estava olhando para o coração daquele povo que clamava, God was looking at the hearts of those that would call orava, onto them, buscava call ao unto Senhor. Him, Já haviam experimentado o milagre and do have Mar experienced Vermelho, agora experimentariam o milagre do miracles Jordão. of the Red Sea, now the Jordan River. Deus está ensinando que a oração, He's teaching us that prayer guarde isso, ela perde a eficácia loses its effectiveness sem santidade. without holiness. Não é o volume da oração, It is not the volume não of é the prayer. o quanto eu oro, It is not how much we mas pray, é a condição de quem está orando. but the É a condition sua of condição who is diante praying. de Deus. It is your É condition como before é que the você Lord. chega diante How de do you Deus. come Não before the chegue Lord? mecanicamente. Not mechanically, Não chega religiosamente diante de Religiously, Deus, mas chegue com o coração with a heart quebrantado that is e broken, contrito, porque esse coração because Deus não this is the rejeita, heart Deus that não the despreza. Lord that does not E resist. olhe bem o que Davi disse And David no says Salmo in 66. Psalm 66, Olha só como o coração do homem é tão importante. look at how the heart of man is so Quando important. nós nos aproximamos de Deus, When we approach quando God, buscamos buscamos a Deus. when we seek Olha o God, que Davi disse no verso look at what 18 David wrote in de verse Salmo 66. 18 of Se 66. eu atender If I regard a iniquidade no iniquity coração, in my heart, o Senhor the Lord não me ouvirá. will not hear me. Então And precisamos so we must mudar a condição do nosso coração. move the Em conditions of our heart. 2026, In 2026, Deus não vai olhar para essa He will not carcaça look at our que shell, sou eu e você, that is se eu estou bonito, you and I, se eu estou bem arrumado, if we are beautiful se eu or estou not, cheiroso, if we smell mas good Ele or vai not. olhar para o He meu will look coração. in the Como é interior. que está o meu coração? How is our E quando heart? eu entrar diante de And when we Deus, come before God, meu irmão, é muito fácil it is very para Deus easy operar o for milagre, God to porque operate Deus a vai miracle, sondar o because He seu will coração. sound and move your heart. Sexto lugar, In sixth place, santidade. holiness. Diga comigo, santidade Holiness é o ambiente is the environment onde Deus se move. where God moves. Deus vai se mover
no meio da santidade. God will move in the midst of holiness. Deus vai se mover no meio da seriedade do compromisso. He will move in the midst Porque se eu of levo sincerity. Deus a sério, Because if we take him eu serious, não levo Deus a sério apenas num determinado lugar, not in a just mas determined por onde location, quer que eu but andar, wherever we eu vou go, carregar a we marca will da carry the mark seriedade, of the do seriousness compromisso e da of our santidade na commitment minha to vida. the Lord. Hebreus 12:14 Hebrews diz: 12:14 sem says, santificação without holiness, ninguém one verá o Senhor. will see the E Lord. aqui eu vou dizer algo para você. And here I will say more. Eu vou lembrar você. I will remind you. Eu vou trazer a sua memória. I will bring to Eu vou memory. refrescar a sua mente. I will Sabe por refresh que é que your temos memory. experimentado aqui nessa Did you casa know why we have algo experienced lindo da parte de Deus? beautiful things Cada from the culto, a Lord? presença de Deus se manifesta. Every service Aqui we neste lugar Deus feel tem the manifest salvado. presence of Aqui God. neste lugar Deus tem Received him, sarado. saved and Aqui neste healed. lugar Deus tem libertado. He has delivered. Aqui neste lugar a palavra de Deus tem sido pregada. He has preached. Sabe por que temos experimentado Through neste His lugar word. You know why? milagres, e os milagres que nós experienced vimos em 2025? The miracles in É porque neste 2025. lugar It's because tem um povo que in this busca, place we have a que people preza pela presença de Deus, that work que for clama, the presence of Deus, God and call fala on to comigo, Him and Senhor, say, Lord, realiza o teu querer em speak mim, to us and Senhor. fulfill your will in É o us. que eu mais quero, meus Is amados. what I want É o que most. nós mais desejamos It e is what devemos we buscar. should desire É o the que eu most. mais quero neste ano In de this year of 2026. 2026. Se você acha que o seu pastor é um homem que busca If Deus, you know eu that your quero convidar pastor você is a nessa man that noite seeks para God, buscar a I Deus want to ainda invite you mais. to seek É o que God eu quero even mais de further. Deus para 2026. Saying you are more from Eu quero God a in presença 2026. dele. I want Eu His quero caminhar presence. com ele. I want to Eu walk quero next to Him. caminhar na I want presença to do Pai, be in the presence do of Filho e do Abba, Espírito. Eu quero from the acordar Son and sentindo o the Espírito Spirit. Santo. I want to feel Quero the andar pelas Spirit ruas of God, falando com ele constantemente. speaking to Him Isso é constantly, viver a presença de praying Deus. without Você sabe o que ceasing. Davi disse? You know what David Uma das said? coisas lindas que Davi disse Something beautiful nas he's entrelinhas expressed dos Salmos between the 73 lines of Psalm Salmo 73, 84 e 84, Salmo 51. and Davi 51. disse: He Deus, said, God, que me falte tudo, let me not lack- mas não me let falte me lack a everything, tua but presença. never let me lack your Esse presence. ano This é o year ano da is the year presença de of the Deus presence na sua of God in our Deus age lives. quando o povo decide. God acts when the people E decide eu quero chamar você comigo And I want novamente to a um call you compromisso to a de commitment decisão. of decision, Porque Deus age because God quando o will povo decide act when the people alinhar a decide sua to vida align com their Deus. life with God. Deus age, meu irmão. God acts Quando eu decido when we alinhar o meu decide coração to com align Ele our e hearts with colocar His tudo em and put prática. everything in practice. Sabe por quê? And Porque you know why? santidade não é perfeição. Because holiness is not Ninguém aqui é perfection. melhor do que ninguém. No one's better than anyone Ninguém here. aqui é o bambambam da No one história. here is the guy, Ninguém the aqui é man, perfeito. and perfect. Mas santidade é um But detalhe muito holiness, importante para Deus. there's a detail here. Santidade é posicionamento. It is positioning. Em 2026 eu vou me posicionar. In 2026 Em 2026 eu vou dizer position. como Ezequiel, Senhor, will say eis-me like aqui. Ezekiel, Eu vou dizer como "Here Samuel, we Senhor, are, fala God. comigo. Speak Eu with vou us, dizer como os Lord. profetas, Deus We'll me say like use, the prophets, porque eu estou na "Use posição, me, eu Lord, estou na for brecha, I am in eu the estou gap. no lugar que I'm Deus in the preparou para position mim." that you have prepared me to be in. Detalhe, Detail. quando o povo se posiciona, When the people take stand, Deus se manifesta. the Lord Você deveria ter manifests dado His glória a Deus presence. agora, sabia? Porque Deus está dizendo para nós, God is telling se us, você se posicionar esse if ano you que se position inicia, in esse this new dia, year, esse culto, this essa service, hora, não é amanhã. this hour, Deus não está esperando amanhã. God is not Deus waiting for you quer to do que this você tomorrow. e He eu nos wants you and I posicionemos to agora. position tonight, Porque quando nos now, posicionarmos, because when we do, Deus está disposto a God se is willing manifestar. to manifest. Porque santificação, para a ideia de muitos, Because holiness, é isolamento. sanctification is not isolation. Santificação não é isolamento. It's not. Santificação não é distanciamento do mundo. It's not distancing yourself from the Mas world necessarily, santificação é but it is consagração. separation, A specifically Deus. consecration to É God. decidir viver com prioridade It is a decision to espiritual. live with Gente, your coloque priorities uma meta in the nesse spiritual ano. Deus sabe do que você Make a precisa. goal this year. Deus sabe que você The precisa Lord knows trabalhar what you muito, need. He knows mas that Deus you é need to work. suficientemente But He capaz is para fazer sufficient você trabalhar pouco to e make you ganhar work mais a do que little você bit ganha and gain quando
você more prioriza o when you reino de Deus. prioritize the kingdom of Quando God. nós priorizamos When we o prioritize the kingdom, o reino trabalha the em kingdom favor works daquele que prioriza o in reino. Olha our o que Deus favor. disse em Mateus capítulo 6. In Matthew chapter Mas 6, buscai says, primeiro "Seek first o reino the de kingdom Deus. of God." 2026 eu vou ver uma igreja I will próspera. see a church Você that vai is trocar de prosperous in carro, sim. 2026. Vai comprar uma casa nova, sim. Amen. Deus vai te dar saúde, sim. God will give Mas you você health. vai priorizar o reino. But you Você will vai dizer, prioritize Deus, the o reino em kingdom. primeiro lugar. Kingdom Venha in a nós first o teu place. reino e seja feita a tua Thy kingdom vontade. come, your Quando will eu be done. priorizo o When céu, we se prioritize manifestará heaven, algo tremendo na terra. there will be Eu não sei something se você está entendendo. Eu estou great liberando sobre essa manifested igreja in uma this palavra de church. prosperidade. A Eu vou word ver of homens prosperity. prósperos. Eu vou ver homens abençoados ainda mais que We will são. see men A that sua are casa blessed. será próspera. Your house Eu will vou be dizer algo blessed. para você que o Espírito Santo I me will falou aqui tell you agora. what the Holy Spirit Os told me. portais da sua The casa, gates of your as door, paredes da sua casa the vão walls of your estremecer house de alegria, will shake porque a with alegria joy, vai transbordar because dentro do the seu joy lar, will porque a overflow in alegria your do home, Senhor é a because the nossa joy força, of the Lord é a is sua our strength. força. Vai adorando, It is your e quando strength. você adora, Start Deus vai to liberando worship sobre and a praise sua vida. the name of God tonight. Santidade Holiness é decidir viver com prioridades espirituais. is a decision to live with spiritual priority. Quando Deus disse para Josué dizer ao povo, Deus estava dizendo nas entrelinhas, When diga a God was eles saying que santidade to Israel, é alinhamento de valores. it is that holiness, consecration Comece is in a alignment alinhar of your seus values. valores Start to align your com values os valores de Deus em primeiro lugar na sua with the vida. things of God Tá? in your life. Comece a alinhar primeiro as coisas do eterno que vem Align do the alto, e eternal você vai things. ver que vai cair uma cascata That de you will chuva de see bênçãos sobre a sua vida. rain Você vai of cantar como aquele blessings livro, will fall over you in chuva result. de bênção. Sabe por que os irmãos do passado cantavam isso? You know why they would Porque sing se this alinhavam song in the com o past? céu primeiro. Because they would align themselves with heaven abundante chuva Because there will be sobre an o seu abundant lar. rain over Quando your você home se alinhar com when you Deus. align yourself with God. Eu fico feliz quando eu ouço testemunhos I'm happy when I hear de um irmão e de uma irmã quando ele testimonies diz when they say que eu estou experimentando, vivendo algo de novo that de I am Deus, experiencing porque the new só thing from God. sabe o Because que é bom the quando person estava only vivendo knows algo ruim. what is good when they Só live sabe, something bad. pode falar de fome quem People passou can only fome. talk about hunger E quando who went você hungry. recebe o melhor de Deus, when you você receive sabe que você estava the best perdido. from God, Você reconhece que você you estava recognize distante. that you were lost, Você sabe que you a were sua vida era distant, miserável. you knew that your life Você was sabe of que você não misery, tinha nada. you knew that you didn't Você have a não era thing, nada. you were Mas nothing. quando Cristo entrou na But when sua vida, Christ entered your porque life, você deu come on, lugar ao because you Espírito, gave access e to Ele the Spirit, entrou em você and He entered e into you realizou algo and novo. fulfilled Eu something profetizo new. algo I novo, prophesy algo something grande, new. Hey, algo poderoso something grand and na sua powerful mente. over your mind. Deus, em nome de Jesus, Father, in the name of entra na Jesus, mente dele enter agora. into their minds Entra now. na mente dela Enter agora into their minds e faz now tudo and novo do something para a glória new de Deus. for the glory of God. Viver em santidade é decidir alinhar os valores. To live in consecration is to Viver em santidade evaluate your values. é obediência It intencional. is intentional obedience. Não é obediência involuntária, It's not involuntary mas é obedience, obediência intencional. but Eu intentional decidi obedience. no meu I coração decided in my heart obedecer to obey. ao Senhor. The Só Lord quem crê God. nessa palavra diga Who amém. believes this word? Amen. E outra coisa, Another thing, não se entra em um novo nível you do not espiritual. enter into a new spiritual level. Olha a mensagem que Deus estava dizendo Look em at the Josué message that capítulo he 3. was saying in Joshua 3. Não se entra em um novo You nível don't enter a espiritual new spiritual level carregando velhos pesos. carrying old weights. Deus disse para o povo, deixa tudo para He said, trás. leave everything behind. Abandona tudo. Abandon Diga para o everything. seu vizinho se você tiver Tell your coragem. neighbor if you have the courage. Abandone tudo que é Abandon velho. everything that is Não, old. diga, eu não vi ninguém dizendo aí. Say Você it diz, with você diz com power. vergonha. Diga, abandone tudo o que Abandon everything é that velho. is old. Ninguém vai entrar em algo novo No one will espiritualmente, enter something num new nível espiritual, in a spiritual carregando level pesos do carrying passado. old things
things from the Deus está past. chamando o povo dele God is calling a his deixar people de lado to lay aside tudo que é velho, everything that is old, toda traça, everything that is toda old, trouxa ruim, everything that toda is bad, bagagem every velha, todo baggage, peso every velho, weight, tudo aquilo de ruim que você everything viu, of é bad algo that que you você vai saw. entrar nesse ano In this new year, focalizando, you will focus fitando os seus olhos your no eyes novo, on the new. tudo aquilo que é ruim que você viu, Everything that tudo you que saw você of ouviu dos seus bad pais, from your lá parents, do passado, from the past, práticas mundanas, bad practices, práticas pecaminosas, worldly practices, práticas sinful demoníacas, practices, demonic practices, práticas doentias, unhealthy deixem practices. tudo para Leave it trás all para behind. poder Come on. caminhar uma So that you may novidade walk de vida. in the newness of Abandone life. o passado Abandon e the past viva o novo de and live Deus. in the newness of God. Deixe as cargas velhas do passado Let the old para burdens poder of the experimentar past algo novo da so you parte can de Deus. experience something new from Olha o God. que Paulo disse em Look at Efésios 4. What Paul the apostle wrote in Largue Ephesians tudo. 4, he says, Abandone tudo que é velho. abandon everything that is old. Você quer experimentar o milagre de Deus? Do you want to experience the miracle of Você ouviu God? a voz de Deus e Deus está dizendo: santificai-vos. He said, consecrate yourself. Santificai-vos. Consecrate Para viver algo novo. to live something new. Então você está entendendo a And voz so de you Deus understand hoje? the voice of God Deus está tonight. dizendo toda a prática que era do He homem says, velho. leave every old Toda a practice prática of que the você old praticou o ano man passado, that you practiced last year. esqueça, Forget about abandone, it. Abandon viva um it. novo homem, Live seja uma as a nova new criatura, para creation experimentar as to maravilhas. experience the Josué miracles, disse: the wonders. santificai-vos, He porque said, amanhã consecrate eu declaro for sobre essa tomorrow. igreja, I declare amanhã over this Deus church, fará maravilhas tomorrow na sua will vida. do miracles and Paulo disse em wonders. Efésios 4, He wrote in Ephesians quem 4, roubava, whoever used to não steal, roube mais, steal no longer. trabalhe e seja um Instead, instrumento work de and become an provisão. instrument of Quem provision. mentia, Who would não lie, minta mais, lie no longer. fale a verdade Speak the e truth cure com as palavras and da bring verdade. healing with your Quem words. murmurava, Who would complain? não murmure mais, Complain no longer. apenas agradeça Give e thanks confie and no trust in Senhor. God. Tá doendo? Is it hurting? Agradeça. Thank God. Não tá entendendo? You don't understand? Agradeça. Thank Tá God. faltando? Is it lacking? Não murmure. Do not complain. Apenas agradeça ao Praise and Senhor. thank God anyways. Quem vivia na ira, Whoever lived in anger, abandone a ira. abandon anger. Escolha viver o domínio choose próprio do Espírito Santo self-control na of the sua Holy vida. Spirit over your life. Quem feria com palavras, Whoever wounded with their não words, fira mais do a not ninguém wound com anyone palavras, longer with your mas que a words. sua boca Instead, seja instrumento your para mouth be edificação. used for Eu declaro em edification. 2026 I declare in que cada 2026 pessoa que that está every aqui, person that is cada pessoa here, que está me every assistindo, person that is a watching, sua boca vai your proferir mouth will bênção only prophesy e não blessing maldição. and not curses. Quem andava nas Whoever trevas, walked in darkness, agora ande na in luz. Jesus' name walks in the Quem light. vivia para si mesmo, Whoever lived for yourself, agora viva you now para live for Cristo. Christ in Jesus' Seja name. como Paulo, You be like agora Paul. não vivo eu, Now no mas longer I Cristo live, vive em mim. but Christ. As coisas que eu fazia The antes, things that I would once não do, farei I will mais. no longer do. Quem vivia no pecado, Who lived in sin, arrependa-se repent e busque viver em and santidade. pursue Quem holiness. se escondia de Whoever Deus, hid before God, aproxime-se do Senhor. draw near to Deixa eu Him dar now. conselho para você. Let me give you some Você que tá advice. correndo de Deus. You who are Você que tá hiding from correndo dizendo, eu não vou God, you're fazer, running and saying, I'm porque eu not vou going me to do it. machucar. I'm going to get hurt in Eu the já way. vi isso. I've already saw Eu this. vou me prejudicar. I'm going to hurt Eu não myself, vou me hinder. envolver na obra. I'm not going to involve porque eu não quero me myself ferir. because I don't want to get eu não hurt. vou na igreja. I don't want to go to porque eu quero church cuidar da minha because família. I want to take care of Deixa my eu dizer family. algo para Let me você. tell you Se something. você está me If you are entendendo, entenda understanding, em nome de Jesus. understand in the Você name of pode Jesus. até correr You de can Deus, run mas from de God, Deus você não se esconde. but you cannot Deus já hide te from achou. Deus já te achou Hey, e vai God has fazer. already Eu tô sentindo a found glória de you. Deus. I feel the Levanta sua glory mão of e adore o God. nome do Lift up your Senhor. hand and praise God tonight. O Hallelujah. Evangelho de Jesus, The gospel of Jesus. isso que eu acho lindo no This Evangelho. is what I find beautiful. Não apenas perdoa, It is not only forgive, mas o Evangelho de Jesus, the gospel of Jesus, ele transforma. it transforms. Não é só parar de fazer
o que estava fazendo errado. It is not about just stopping doing what Mas you're é wrong. assumir It is about uma nova identidade embracing a new com identity in Cristo. Christ Levanta Jesus. sua mão e declara: eu estou Lift up your hand and vivendo declare, uma nova I am identidade. living a new Diga, identity. eu troquei a minha I identidade. changed my identity. Não adianta querer um ano novo, gente, There's no point in wanting to expect a com new year práticas antigas, while keeping old practices, com hábitos de 2025, old habits, com decisões do passado. old decisions. Mas guarde isso que eu vou But dizer para remember você. this, O amanhã de Deus. God's Eu vou tomorrow, dizer de novo, o amanhã de Deus God's tomorrow depende do hoje do depends homem. on a O que man's você today. decidir hoje, What you Deus vai decide fazer na today, sua vida. God will Ou do. seja, quem foi alcançado pela graça de who Deus, was reached by the grace of não God, apenas abandona a velha does not prática, merely abandon sin, não apenas abandona o velho homem, the old man, não apenas abandona o passado or e the o past pecado, and the sin. mas assume uma nova They forma de embrace viver a new way of que living reflete that a reflects sua their nova new identity identidade de Cristo. in Christ Você pode Jesus. adorar Jesus por Can you isso. praise God for Quando eu this? olho para você, When I look to eu you, não vejo a sua identidade I don't see your identity com o nome João, Maria, with José, John, Mary, Manuel, Joseph, mas Manuel. eu vejo na sua identidade I see your estampada. Esse aqui foi comprado, Sealed lavado, in the blood, santificado, sanctified, purificado, merece um glória a Deus e um You aleluia, deserve a transformado glory, pelo transformed sangue by the de blood Jesus. of the Lamb, Jesus Por Christ. que, pastor? Why, Pastor, though? Porque amanhã, Because tomorrow, o Senhor the Lord fará will do maravilhas wonders no meio. in the midst de nós. of the people. E eu encerro dizendo algo And para I você. conclude, Enquanto os irmãos se aproximam aqui, as the brothers and sisters approach, the worship team, eu estou vendo I am seeing no mundo espiritual in the spiritual realm o alinhamento que Deus está fazendo the conosco. alignment God is doing in our midst. Eu estou vendo I see no mundo espiritual in the spiritual realm pessoas que entraram em 2026 people that entered into na 2026 esperança, in the hope, na expectativa in the expectancy de ser maiores em Cristo, to be greater in para Christ, realizarem mais Hallelujah, coisas para o reino to de Deus. fulfill Você pode more adorar things for the Jesus? kingdom of God. Porque esse ano Because this year será o ano da will be the year manifestação of the da glória manifestation de of the Deus glory na of sua God in vida. your life. Queira In o Jesus' inferno ou name. não, meu irmão, Wanting hell nós or vamos not, bater nesta tecla. we will Porque quanto mais de declare Deus this, nós tivermos, because the more of God mais we de have, Deus nós the vamos more viver para a of God glória we do will live nome do Senhor. for the glory of His Por isso eu name. quero que você declare That's comigo why I nesta want you hora, to declare bem forte strong with e bem me alto. and loud. Este ano será um ano This year will be the de year portas abertas. of open doors. Será um ano It will be a de year restauração. of Será restoration. um ano It will be de a year crescimento espiritual. of spiritual E será um growth. ano It will de be a testemunho year vivo of testimony no that is meio da alive minha in the família middle of para a my glória family do for nome the do Senhor. glory Quantos podem of dar the uma name salva of de palmas God? para Jesus? Porque Deus age, God Deus só vai agir will only act no meio de um povo que in the está midst of a people alinhado that com are Deus. aligned. Diga para o seu vizinho Tell assim: your neighbor, é hora de estar it's time to alinhado be com Deus. aligned with God. Deus só se move God onde only há moves alinhamento. where there is alignment. E se não estiver alinhado, And if they're not aligned, guess what? adivinha o Ele quê? vai alinhar você. He will align Ele you. vai alinhar você. Ele vai He colocar will você no align you. prumo. He'll put Porque you ele é on that especialista. point because he Alguém is disse certa a vez: specialist. pastor, He said, pau "Oh, que pastor, nasce torto morre a branch torto." that É is porque não conheceu made ainda o crooked carpinteiro da always will Galileia. be crooked. Ele veio But aqui they nessa don't know the noite Jesus e vai Christ we passar serve. o prumo em você e vai dizer: The eu vou one te that we alinhar, go through eu vou says, te usar, I will eu vou align te you. purificar, I will eu vou te purify you. santificar, I will e eu sanctify farei you. And maravilhas I no will meio de do vós. wonders in your midst. Guarde isso. Keep this. Quando a igreja se alinha, When the church aligns Deus se itself, manifesta the no Lord meio dela. manifests in E its agora eu vou dar um midst. conselho para você. Eu quero que você fique And de I pé want to comigo give e you nós some vamos louvar advice. ao Senhor. Stand with me. Antes de pedirmos bênçãos, Before we ask for blessings, Deus quer que você se entregue. God wants you to surrender.
Antes de você começar a clamar, Deus me dá isso ou Before daquilo, you start to say, comece a Lord, mudar a give me sua this. oração. Diga, Deus, eu me entrego a Ti. Say, Lord, I give everything Eu to me you. transformo como uma nova pessoa, I want to be buscando o transformed. Senhor na minha vida. Porque antes de promessas, Because before promises, Deus pede God asks consagração. for E o consecration. Senhor está dizendo aqui And He is nessa saying noite, tonight, nesse primeiro domingo this first Sunday of the do year ano de of 2026, 2026, se vocês se if santificarem, you consecrate, Deus revelará God will reveal amanhã o tomorrow que Ele quer fazer na what He sua wants to vida. do in your Feche os life. seus olhos comigo enquanto nós Close vamos your louvar. eyes as Feche we os seus pray. olhos. Levante a sua voz e comece a dizer: Deus, Say, God, eu entendi a tua voz. I understood your voice tonight, God. Eu entendi a mensagem. I understood your message. Eu entendi a palavra I que foi understood pregada. your word E tonight. nessa noite, And tonight, eu me entrego a Ti. I Comece a orar, surrender comece a falar com everything Ele. to you, oh God. Eu quero ser um novo I homem. want to be a new creature. Ainda há tempo, ainda há tempo. And there is still time. 2026 apenas começou. 2026 just E Deus started. está dizendo, se And você God se is alinhar, saying, if you align yourself, se você assumir a postura, if you assume se position, você se consagrar, if you consecrate, eu vou fazer I maravilhas. will do miracles and Eu vou wonders. fazer correr o seu inimigo de você. I will make your enemies flee Porque from you. Deus é Because Deus God is God. para fazer abundantemente. To do something Feche os seus new. olhos, Pai. Close your eyes and say, Eu libero Lord, sobre eles a tua unção. I Eu deliver your libero sobre eles a anointing. tua graça. I deliver your Eu grace. libero sobre eles a tua I palavra. deliver your word Eu over libero them. sobre eles o teu Espírito. Your spirit, oh God. Espírito que transforma. Spirit that transforms. Espírito que